Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. E um muito bom dia a todos os nossos amigos, nossos irmãos, ouvintes, nossos telespectadores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto. Aleluia. Nesse momento estarei gravando mais um áudio pelo nosso canal Filemon, e eu recomendo a todos que ouçam, que assistam esse vídeo, que envia esse link a todos os seus irmãos, aos seus amigos, aos seus parentes. Se inscreva nesse canal e eu ficarei muito agradecido a Deus pela atenção de todos vocês que me prestigiar se inscrevendo nesse canal. Se você já é inscrito, eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, faça parte deste canal Filemon, amém? Quero vos deixar uma palavra hoje, e esta palavra traz-nos o título: Cristo é o centro de tudo. A base bíblica se encontra em Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 17, que diz as seguintes palavras: E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Prezados, nós observamos que os falsos mestres acreditavam que o mundo físico era do maligno, e pensava que o próprio Deus não poderia ter criado todo esse mundo, todo o universo. E Paulo então trouxe uma advertência aos nossos irmãos de Colosso, para que eles ficassem sabendo e não fosse aí extraviada a sua fé pelos falsos ensinamentos. A Bíblia diz que Deus criou, Deus, Ele não apenas criou o mundo, Ele é também aquele que sustenta o mundo. Ele é aquele que dá sustento, é aquele que faz as plantações produzir, é aquele que faz tudo o que há na terra, Ele que dá o sustento para todo o universo. E nele todas as coisas consolida, todas as coisas é protegida, todas as coisas é progredida por Cristo, aquele que sustenta toda a vida. Nenhum de nós nos tornamos independente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque diz a Bíblia que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então não tem como nós julgar que este mundo foi criado pelo maligno. Eu quero nesta manhã apresentar para vocês que Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Por que Ele é o centro de todas as coisas? Primeiro, eu apresento o Senhor Jesus Cristo como o Rei dos Reis, né? Segundo, eu apresento o Senhor Jesus Cristo como Senhor dos Senhores. Terceiro, eu apresento Ele como Mestre dos Mestres. Veja bem, quando Nicodemos teve um encontro com Jesus, Nicodemos era mestre em Israel, ensinava as leis de Deus, mas ele chegou e disse: Rabi, bem conheço que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então ele conheceu que Jesus, Ele é o mestre dos mestres. Jesus é o justo juiz, Jesus é o advogado fiel.
Jesus é o lírio dos campos. Jesus é o bom pastor. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é o único caminho. Jesus é o homem mais fascinante que pisou sobre a face dessa terra. E o desejo dele era estar no meio do seu povo. Pouco antes dele ser crucificado, ele fez um alerta aos seus discípulos, lá no capítulo 18 de São Mateus, no versículo 20, ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles, disse Jesus. Então Jesus, ele prometeu que ia estar no meio do seu povo, mesmo após ele ter padecido na cruz, vertido as suas últimas gotas de sangue. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia que o seu povo ia se multiplicar. Ele sabia que o seu povo ia crescer na face da terra. Por isso ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ele sabia que em toda a cidade, em todos os países, em todos os estados do mundo, ia ter um grupo de pessoas no nome dele. E ele está lá, está aqui, está a qualquer lugar, no meio do povo que está reunido no seu nome. E nós observamos que tanto que ele é o centro de todas as coisas, que a Bíblia diz que lá no Gólgota, aqui em Marcos capítulo 15, versículo 27, estava crucificado 2 ladrões, 2 malfeitores, 2 salteadores, e Jesus estava no meio dos 2. E um deles se arrepende, e Jesus salva aquele que se arrependeu. Então Jesus está no meio do seu povo, até mesmo na hora da morte. Aleluia. Porque lá ele salvou o ladrão na cruz, quando disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E nós observamos também em Lucas capítulo 2, versículo 46, que Jesus, aos seus 12 anos de idade, tinha ausentado dos seus pais de caminho para Jerusalém. Eles tinham ausentado dos seus pais, e os seus pais, preocupados, sem saber onde ele estava, e começaram a procurar. Após 3 dias, encontraram Jesus no templo, no meio dos doutores da lei, e disputando com eles, e os doutores admiravam pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Nos seus 12 anos, ele já se encontrava no meio daqueles que ensinavam as leis de Deus e confundia aqueles doutores das leis com a sua inteligência e com a sua sabedoria. A palavra dele era a palavra que reinava nos corações, que mexia com o sentimento das pessoas. Aleluia. A Bíblia diz que após a sua ressurreição, 2 discípulos iam viajando para uma cidade, uma aldeia, por nome de Emaús. E Jesus se pôs no meio dos 2 discípulos e ali começou a conversar com eles, mas eles não entendiam que Jesus já havia ressuscitado. Eles ainda pensavam que Jesus estava na sepultura, pois eles diziam: já passaram 3 dias e o mestre ainda não ressuscitou. Mas quando Jesus falava com eles, o coração deles se ardia, mas eles não entendiam. Mas na hora que eles chegaram, que os discípulos convidaram Jesus para se alimentar, aí então Jesus, ele ora pelo pão, dá graça pelo pão, reparte com os discípulos, e quando ele abre os olhos, Jesus não estava mais no meio deles. Eles disseram: uai, porventura não ardia o meu coração quando ele falava? Porque Jesus estava no meio dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E lá no caminho de Emaús, os 2 discípulos não entenderam, não conheceram que era o mestre que já havia deixado a sepultura, aleluia, e havia ressuscitado. Nós observamos, meus queridos irmãos, que os discípulos, eles foram onde
os demais estavam, os demais apóstolos, esta passagem que eu estou falando é Lucas 24, versículo 36, versículo 14, depois do 36. Eles foram para onde estavam os demais apóstolos, escondidos com medo da perseguição, e eles chegaram lá e começaram a contar para os demais apóstolos o que tinha acontecido com eles no caminho de Emaús, na estrada que ia para aquele vilarejo. E eles estando ali, enquanto eles falavam destas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Queridos, aonde Jesus está no meio, existe paz, existe tranquilidade, existe mansidão, existe humildade, porque Jesus está no meio. Aonde chega Jesus no meio, existe renovações, existe transformação, existe salvação, quando Ele está no meio, pois salvou um ladrão que estava na cruz lá no Gólgota. Então, queridos, aonde Jesus está, o mais simples confunde o mais sábio. Aleluia. Aquele que sabe menos confunde aquele que sabe mais, porque Jesus está ali presente. Aleluia. Ele prometeu estar conosco. Por isso, Ele é o centro de tudo. Deixa Jesus ficar no meio do seu casamento. Deixa Jesus ficar no meio da sua família. Deixa Jesus ficar no meio da sua vida. Deixa Ele morar no centro do seu coração. Aleluia. Deixa Jesus estar no meio do seu serviço secular. Deixa Ele estar no meio da sua escola, onde você estuda, querido irmão, querida irmã. Se Jesus estiver no meio, todos os problemas serão resolvidos. A Bíblia diz que Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Aleluia. E se Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele realmente, se nós abrirmos o coração, Ele vai estar sempre presente, sempre no meio das nossas reuniões, sempre no meio da nossa família, sempre no meio da congregação. É necessário que a congregação abra o seu coração e deixa Jesus ficar no meio dela. Aleluia. E quando Jesus está no meio, aí começa a ser renovado, começa a ser batizado, começa a receber dons espirituais na vida de cada irmão, de cada irmã. Para isso, Jesus é preciso estar no meio, porque Jesus, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o principal. Ele é a pedra da esquina. Ele é a pedra angular. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em que a igreja se encontra firmado nesta pedra angular. Porque Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Ele é a pedra que foi rejeitada. Ele é aquele que foi rejeitado pelo povo de Gadara. Ele é aquele que foi rejeitado em Jerusalém. Ele é aquele que foi, aleluia, que andou nas principais ruas, em meio a uma multidão, carregando uma cruz que pesava aproximadamente 85 quilos. Ele é aquele Jesus que estava em meio a uma multidão e que uma mulher que sofria um fluxo de sangue há 12 anos, aleluia, entrou no meio da multidão e tocando em suas vestes, ele ficou curado. Ela ficou curada, ele o curou. Aquela mulher que estava sofrendo fluxo de sangue há 12 anos. Ele entrou no meio de uma multidão que estava no tanque de Betesda, e lá estava um homem que sofria uma enfermidade há 38 anos, e ele foi curado no momento em que Jesus se apresentou no meio. Olha que coisa interessante, meus amigos, meus irmãos. Jesus se encontrou em meio aos soldados e entre Pilato, e passou por um julgamento, e lá ele participou de uma eleição que a qual ele perdeu. Barrabás ganhou e ele perdeu.
mas ele estava ali no meio. Barrabás foi solto, ele foi preso. Barrabás sobreviveu e ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então ele é o centro de tudo. Deus abençoe a todos vocês, a todos os irmãos, todas as irmãs. Deixa o seu like, deixa o seu joia quando você assistir esse vídeo, né? Faça o seu comentário, envie esse link aos seus amigos, aos seus parentes, aos irmãos que congregam com você na sua congregação, para que eles possam se inscrever também e fazer parte do canal Filemon. Faça parte desse canal, em nome de Jesus eu te peço e também te agradeço. E vos saúdo, é o pastor Davi Donizete da Costa, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto, que se encontra situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no bairro Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.